Oi, pessoal! Eu tô aqui para mostrar para vocês mais um pouquinho do que a HP Prime faz. A minha HP, como vocês podem ver, ela tá dividida no meio. É só para vocês conseguirem enxergar melhor no vídeo, tá bom? Mas é a mesma coisa, ela é igualzinha. Ela é a versão do tablet. Se vocês não tiverem HP Prime, vocês podem baixar ela no tablet, no celular ou no computador. Então, eu vou ensinar para vocês como a gente insere uma função na HP. Então, vamos lá. Primeiro você vai clicar nessa parte aqui, ó, que tá escrito Apps Info. Então, clica no Apps. E aí vai aparecer várias janelinhas. E a janelinha que você vai clicar é a janelinha da função. Aqui, função. Aqui eu já tinha adicionado algumas de teste, né? Então, eu vou apagar para adicionar de novo. Vamos supor que eu queira adicionar uma função x-1, por exemplo. Eu vou clicar aqui na função, no F1 de x, e eu vou escrever x, que ele tá aqui, ó, x, t, θ, n, se você clicar direto ele já vai no x. X menos 1, e aí eu vou clicar em Enter. E tá lá, ó, adicionou a função. Aí, se eu quiser adicionar outra função, é a mesma coisa, tá? F2 de x. Então, vou lá adicionar, sei lá, a função x menos 1 ao quadrado. Então, eu vou colocar lá, abrir um parênteses. Tá vendo que tudo que você clica aqui aparece nesse quadradinho aqui. Então, vai olhando se tá certo. X menos 1 ao quadrado. E aí, aperta Enter. Caso você escreveu a função errada, aconteceu alguma coisa e você queira editar, é só você clicar lá na função de novo, por exemplo, aqui no F1, e aí clicar aqui, ó, em editar. E aí você pode editar, ó, por exemplo, esqueci um menos 8, então se você coloca lá, menos 8, e aperta Enter. Bom, depois que a gente aprendeu a adicionar uma função, agora a gente vai aprender a plotar esse gráfico. Então, vamos lá. Eu vou adicionar uma função conhecida, né? Já tá aqui até, x ao quadrado. Vou adicionar essa função. Para eu plotar esse gráfico, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em plot, nesse botãozinho aqui, ó, plot. Tá vendo? Ele vai plotar o meu gráfico inteirinho da função x ao quadrado, tá bom? Com a minha função já plotada, tem como eu aumentar ou diminuir a visualização desse gráfico. E tem duas formas de fazer isso. A primeira forma é manualmente, tá? Então, é igual o zoom de celular mesmo, quando você vai dar zoom numa foto ou em alguma coisa. Você pega os dois dedos e dá zoom no gráfico, para cima, para baixo, e vai mexendo no gráfico. A outra forma também é você apertar o botão de mais, aqui, ó, que ele vai aumentar, ou o botão de menos, para diminuir. Então, você consegue ver o gráfico maior ou o gráfico menor. Agora, para a gente conseguir adicionar a vista numérica do gráfico, que é aquela tabelinha de valores correspondentes a esse gráfico, a gente vem aqui em Num, aqui ó, nesse botãozinho aqui, e clica nele. E daí vai aparecer a tabela, ó. Tá vendo? Os valores correspondentes de x e da função x ao quadrado. Então, se o x for 0,2, o f de 1 vai ser 0,04 e assim sucessivamente, ó. A gente tem todos os números. E o legal é que a gente consegue pesquisar. Então, assim, se eu quiser saber qual que é a função para, no caso do meu x ser, sei lá, 800. Eu boto 800, coloco no Enter e ele vai mostrar para mim o valor correspondente. Isso é muito legal para quando a gente tem funções muito complicadas, né, de calcular. Aí a gente só coloca aqui e a gente consegue ter essa visão. Também a gente mexer nessa configuração dessa vista numérica. Então, a gente vai vir aqui em Shift, e nessa parte aqui do Setup, do Num. Percebe que o Shift está em azul, então sempre que vocês quiserem acessar alguma coisa que está em azul, vocês apertam o Shift primeiro.
E aí você vem aqui em Setup. E aí a gente consegue mexer nessa configuração. Então, assim, se eu quiser o valor inicial da tabela de, sei lá, 2, eu coloco lá, valor inicial 2. Aqui, número de passos, que é de 0,1 a 0,1, eu posso colocar, por exemplo, de 1 em 1. E aqui o número de zoom, né? Que é o quanto vai aparecer. E o tipo de número, automático, eu posso criar o meu tipo. Então, vou deixar no automático. Vou clicar em Enter e vou colocar lá na tabela. Opa, não foi. Tabela. Então, percebe que o meu X, ele tá começando em 2, do jeito que eu coloquei, e ele tá indo de 1 em 1, né? No intervalo que eu coloquei. Ó. Então, deu certinho. Ainda nas partes das configurações, quando a gente entra aqui em Shift, Setup, quando a gente adiciona essa parte cria atua, né? Antes estava no automático, então a gente mudando para cria atua. Quando a gente volta lá na tabela, percebe que é uma tabela que não aparece todos os valores. É uma tabela que a gente vai adicionar o valor que a gente quer e ele vai dar pra gente o resultado. Então, de repente, a gente precisa de 3 números apenas, não a tabela inteira. Então, a gente vem aqui, adiciona essa função e coloca lá, por exemplo, 2. Dá um Enter, ele vai te dar o valor de f de 1. Isso para qualquer valor, tá? 900. Enter. Ele vai dar o valor de f de 1. Voltando para o gráfico agora, a gente consegue configurar ele para alterar os intervalos do eixo X, do eixo Y, o espaçamento do eixo, deixar ele do jeito que a gente quer. Então, a gente vem aqui em Shift, lá no Plot, no Setup, e aí a gente consegue, ó, por exemplo, adicionar um intervalo de X, por exemplo, de 0 até 1. E o intervalo de Y de 0 até 1 também. E daí, essa marca é o espaço entre as marcas horizontais e aqui entre as marcas verticais. Eu vou deixar 1 também, mas vocês podem alterar com qualquer valor. E aí, a gente volta lá pro plot. Então, percebe que ele só me mostrou os intervalos de x de 0 até 1, de y de 0 até 1. E aqui tá o nosso gráfico nesses valores que a gente colocou. Para a gente conseguir visualizar melhor essa parte, eu mudei a nossa função, tá? Então, lá de novo, apps, função. Agora, antes eu estava usando a função x ao quadrado, e agora a nossa função é x ao quadrado menos 2, tá bom? Vou dar Enter e vou plotar o gráfico. Plotei o meu gráfico aqui. Tem como a gente visualizar diversas coisas nesse gráfico. Então, se a gente vir aqui, ó, que já cliquei nessa parte, né? Mas se a gente clicar em plot, vai ter aqui no cantinho o menu. A gente clica nesse menu. E aí, nessa parte de funs, né, que são as funções, a gente clica nessa parte das funções e vai aparecer várias aplicações. Então, por exemplo, se a gente quiser as raízes dessa função, a gente vai vir e clicar em raiz. E ele vai dar a raiz, tá vendo? 1.4142, etc, etc. Caso a gente queira modificar, porque percebe que essa raiz deu do lado positivo do gráfico. Caso a gente queira modificar e ver a outra raiz, a gente vai lá nesse maisinho aqui, ó. E aí vai aparecer essas linhas pontilhadas aqui. E nessas linhas pontilhadas, a gente vai jogar a linha pontilhada para o outro lado. Essa parte é meio chatinha. Vai jogar para o outro lado do gráfico. Depois que a gente jogou para o outro lado do gráfico, a gente vai de novo em função, raiz. E aí vai aparecer a raiz negativa da função, tá vendo? Por agora que eu tenho duas funções no mesmo gráfico. Então, eu fui lá em apps, em função, e adicionei, além dessa x ao quadrado menos 2,
eu adicionei a função x menos 1 e fui lá e plotei meu gráfico. Então, deu esse gráfico aqui. Caso eu queira saber os pontos de intersecção desses gráficos, eu venho aqui em menu, função, e venho lá em intersecção. E aí, ele vai me pedir se eu quero a intersecção da função x menos 1 no eixo x. Clico em OK. Ele vai me dar o pontinho aqui, ó, as coordenadas desse pontinho aqui, tá? Então, esse pontinho, as coordenadas dele é menos 0,6180 e menos 1,6180. Caso eu queira o outro ponto de intersecção, que é esse aqui, eu venho no maisinho, vai aparecer aquelas linhas lá, e aí eu venho com essas linhas pra cá, ó, pra esse pontinho aqui. E aí, eu consigo, se eu repetir todo o processo, então eu mudei aqui, eu venho em função de novo, intersecção de novo, OK, opa, saiu. E aí, vai aparecer as coordenadas desse pontinho aqui, ó, 1,61803 e 0,61803. Para eu encontrar o declive no ponto de intersecção, eu venho lá, de novo, em menu, clico em função, e aí eu clico em declive. E aí, ele vai aparecer o declive aqui na parte inferior da tela. Para eu adicionar uma tangente, eu venho aqui em função, clico em tangente. E aí, ele vai adicionar a tangente. Tá vendo que o meu cursor tá nesse ponto aqui? Conforme eu vou mexendo o cursor, ele vai mexendo a tangente, ó. Agora, é possível a gente definir funções em termos de derivadas e integrais, tá bom? Então, assim, pra gente fazer isso, eu abri uma notinha aqui pra ficar mais fácil, ó. Vamos supor que a gente queira plotar o gráfico dessa derivada aqui, né? Que é a derivada de 8 menos x menos 3 ao quadrado dividido por 6 dx. Vou fechar essa notinha aqui, deixar ela ali no cantinho, caso a gente precise dela. Eu vou lá em apps, né? E em função. Aqui eu já adicionei, tá? Pra gente deixar um pouquinho mais rápido. Mas vocês vão vir aqui em f1 de x e adicionar a sua função, né? Aqui, ó, a sua função, só a parte numérica mesmo, sem a parte da derivada, tá vendo? Então, vamos lá. A função numérica. Fechar isso aqui. Ai, não quer fechar. Fechou. A função numérica aqui. E nessa parte, a gente vai vir, para fazer, adicionar isso aqui, a gente vai vir aqui em units e adicionar essa daqui, ó, que é a derivada. E aí, na parte de cima, a gente vai colocar a função x. E na parte de baixo, a gente vai colocar x é igual a x, tá? E quando a gente plotar esse gráfico, a gente vai conseguir observar o gráfico da nossa função e o gráfico da derivada dessa função. Olha que legal. E daí, ó, pessoal, se a gente clicar no num, nesse botãozinho aqui, a gente consegue ver a nossa função e a derivada da nossa função para os valores de x. Então, por exemplo, a gente consegue pesquisar aqui também, ó. Se a gente colocar o x como 3, por exemplo, e clicar em Enter, a gente consegue ver o valor da função e o valor da derivada da função para x igual a 3. E para a gente conseguir visualizar o gráfico da integral também, como está mostrado aqui, a gente vai lá em Simp, né? Percebe que eu adicionei mais uma função aqui, ó, f3. Da mesma forma que a gente adicionou a derivada, a gente adiciona a integral lá em Units, adicionar essa parte aqui da integral. E aí, a gente vai escrever de 0 até x a f de 1t dt, certo?
Isso é um exemplo, tá, gente? Poderia ser outro modelo de integral, mas é a integral dessa função f de 1 aqui, tá? Então, f de 1t dt. Aperta em Enter e coloca para plotar. Então, percebe que a gente cria o gráfico da função, da derivada e da integral dessa função.